Nós vamos hoje à noite pensar sobre o dia bom. Não estou falando bom dia não, já é boa noite, mas vai ter o tema o dia bom. O dia bom, segundo Reis, livro segundo Reis, capítulo 7, nós lemos sobre esse dia bom, os versículos 8 e 9. Segundo livro de Reis, Antigo Testamento, capítulo 7, versículos 8 e 9. Chegando, pois, esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro, e vestes, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e o anunciemos à casa do rei. Então vamos pensar sobre o dia bom. Vocês viram os versículos que vamos tratar. Não sei se vocês entendem, mas espero que no final deste culto você entenda. O dia bom, no início vamos ver que não é dia bom para ninguém, hein? Depois nós vamos ver que era um dia bom para poucos. E depois vamos ver que pode ser um dia bom para muitos. E pode ser hoje. Esse é o nosso tema. Um cachorro de rua de feridas, estava cheio de feridas mal cicatrizadas por causa de maus tratos recebidos na rua. Ele ainda é atropelado de tal maneira que quase morre, tá? Ali no seu sangue, à beira da rua gemendo. E as pessoas passam. Ninguém quer ajudar. Alguns têm até pena, mas passam assim mesmo. E a maioria ignora, não tem compaixão. Mas no meio da multidão aparece um homem cheio de compaixão pelo animal. Imediatamente ele vai até o animal, o lava lá mesmo, o trata, o levanta cuidadosamente e o leva para a sua casa. Nessa casa, o animal recebe um tratamento super especial. As feridas são tratadas e curadas. Ele recebe amor, carinho, repouso. Está sendo nutrido de maneira perfeita. Depois de poucas semanas, não dá para reconhecer o animal. Ele ficou bonito e forte, mas acontece algo incrível. O animal some. O proprietário novo pensa: mas será que esse animal é ingrato? O que ele está fazendo? Sumiu. Voltar para as ruas vai apanhar de novo. Mas depois de poucas horas, ele está de volta. Mas ele não está sozinho. Ele trouxe um outro animal. E também está machucado como ele está. Essa é a nossa situação quando nós somos cristãos. Nós estávamos perdidos, nos apanhamos no mundo, mas agora conhecemos alguém que nos ama. E estamos indo para fora para anunciar o Evangelho. Será que estamos fazendo? Porque tem uns que só querem viver bem. Vamos ver. Então, vamos agora voltar para a nossa história. O dia bom na história nossa para ninguém, porque aconteceu que a cidade de Samaria, que era uma capital de Israel, que estava dividido, lá aconteceu o seguinte: um rei da Síria sitiou a cidade. Eu procurei na Wikipédia, curiosidade minha, quantas vezes cidades foram cercadas e tomadas. Achei quase que 200. E eu vi já na hora que faltam cidades. Então, na história da humanidade, pelo menos 200 cidades foram cercadas e tomadas assim. A situação quando uma cidade é sitiada, cercada, é terrível, porque as pessoas dentro da cidade começam a passar fome. A situação é muito dramática. E os soldados lá não querem lutar, eles querem que as pessoas dentro da cidade tenham a pior vida possível. E aconteceu nessa cidade realmente
algo tão ruim que é difícil até de falar. Vamos primeiro perguntar, né, o que podemos fazer se os dias são maus? Já pode ir pensando. Mas o rei de Israel saiu lá andando no muro, desesperado, ele também não tinha nada, quando uma mulher grita para ele e eles entram em conversa. E então aquela mulher, ela diz que a noite anterior eles comeram o neném dela. Já pensou? E agora ela só estava chateada, tanta fome na cidade. Ela estava chateada porque a vizinha, agora eles tinham combinado, primeiro vocês comem, nós comemos o meu, depois o seu. A outra também tinha uma criança, um neném. E ela grita chateada, mas a vizinha não quer me dar a comida, que não estava nem falando do neném. Já pensou? Vocês acreditam que coisa assim pode acontecer no mundo? Impossível, né? Que nada. Quando a cidade é cercada, quando a situação vem, de repente, os homens bons, que nós achamos que somos, né? Todo mundo aqui, incluindo eu, né? Nós somos bons, né? Mas ai da situação, quando acontece que a gente passa fome, que a gente está em necessidade, viramos feras, nos destruímos, nos matamos. Isso, a história aconteceu repetidamente. Dias bons, este mundo não viu muitos não. Viu muitos dias sangrentos, terríveis. A humanidade está se massacrando e nós estamos só fechando os olhos. Porque até o dia que não me atinge, não me interessa, não é isso? Então o rei viu aquilo, ele rasgou as suas roupas, expressão de total tristeza e desespero. Mas infelizmente, esse é o último passo e o cara não aprendeu nada. Porque quando os dias são maus, o que nós fazemos? Olha, o rei, ele culpou a Deus. Deus não está ajudando, é isso. Se Deus ajudasse, não teria esse problema. Mas quem que era afinal o Deus dele? Porque ele tinha muitos deuses. Há muitos anos eles deixaram o Deus da Bíblia, o Deus que tinha feito com eles uma história bem especial. Mas eles não estavam nem aí. Mas sempre Deus é o culpado. E saiba uma coisa, sim, Deus assumiu responsabilidade. Ele vai julgar. E ele vai julgar um julgamento justo. Mas ai daquele que será julgado. Mas Deus não quer julgar. E por isso ele faz com que a gente passe dias maus para pensar. E é claro que ele não só culpou a Deus, porque isso não satisfez ele bastante o suficiente, ele também culpou o profeta de Deus, que era Eliseu. E ele decidiu naquele dia de matar o profeta. Ele falou, Deus vai me castigar, foram as palavras dele, que Deus me castigue, hoje a cabeça do Eliseu vai rolar. Eu mando tirar a cabeça do Eliseu, do profeta, o único que sobrou aí, nessa cidade. Então ele culpou os profetas. Olha, podemos culpar também os profetas falsos, esse era um profeta bom, mas a gente pode culpar profetas falsos, podemos culpar os outros, mas no final isso não nos ajuda, não torna nosso dia bom, não. E muitas vezes estamos enganados. A questão da culpa é super complicada. E só conheço um que sabe lidar com essa questão tão complicada de maneira certa. É Jesus Cristo. Agora, o que fazer? O que fazer quando os dias são maus? A possibilidade eu me entrego ao mal. Eu me entrego, eu me rendo. Aquela mulher, pelo menos, que comeu, aquelas mulheres, desculpe, que comeram um neném, daquela uma, se entregaram, não acha? Se entregaram. Eu também não saberia responder o que eu faria se
Na época nazista, eles me colocariam a arma nas minhas mãos e falariam: olha, mata os judeus, que se você não fizer, nós te matamos. Né? Agora, é claro, eu vou falar: não vou. Né? Mas eles de qualquer jeito iam morrer. Os alemães estavam nessa situação. Coisas terríveis acontecendo. Mas se entregar ao mal é uma escolha péssima. Mas todo dia está acontecendo. O mal, ele nos cerca. A cidade está sitiada. As pessoas não falam sobre isso, mas estão devorando as crianças. Quantos abortos tem no mundo? A minha Europa, né, tem uma multidão de abortos. Para que essas crianças estão sendo sacrificadas? Para o bem-estar, entre aspas, dessas pessoas. Por que isso está acontecendo? O pecado nos cerca, ele faz pressão, ele fecha nossas vidas. Parece que é impossível que a gente pode se nutrir do amor. Eles riem na nossa cara: amor, que é isso? Isso não pode te nutrir, isso não vai te dar nada. É o que as pessoas falam quando ouvem os padrões bíblicos. Hoje mesmo eu ouvi uma mulher falando: oração não adianta nada. Pior coisa que você pode fazer. Por que ela fala isso? Ela foi cercada. A cidade está sitiada. Eu não sei sua situação, mas a verdade é que nosso dia, naturalmente, não é bom. Não é bom. Porque o pecado estragou tudo. Não existe festa. Existe tribulação em todo canto deste mundo. Mano, você vai dizer: mas eu tenho tudo. Eu tenho uma casa, tenho carro. Alguns acham que isso é evangelho, né? Ter uma casa e um carro. Mas que é isso? Não é evangelho, não. Você pode ter carro e casa e muitas coisas, mas você pode estar sem o essencial. Não sei se vocês conhecem a história que coloquei aqui do lado. Damocles. Quem que conhece? Curiosidade minha, quem conhece Damocles? Ok. Eu vou ler rapidinho para vocês o que a Wikipédia fala. Damocles era um cortesão bastante bajulador na corte do tirano Dionísio. Ele dizia que, como um grande homem de poder e autoridade, Dionísio era afortunado, verdadeiramente afortunado. Dionísio ofereceu-se para trocar de lugar com ele por um dia, para que ele também pudesse sentir o gosto de toda essa sorte de riqueza, sendo servido ouro, prata, etc. No meio de todo o luxo, Dionísio, porém, ordenou que uma espada, olha aqui em cima, fosse pendurada sobre o pescoço de Damocles, presa apenas por um fio de rabo de cavalo. Ao ver a espada afiada, suspensa diretamente sobre sua cabeça, perdeu o interesse pela excelente comida, pelas iguarias, etc., dizendo que não queria mais ser tão afortunado. Essa história está sendo falada em alguns lugares, pelo menos aqui no Brasil talvez não, mas a história é interessante. Uma espada pendurada em cima da minha cabeça, do meu pescoço. É a nossa situação. Mesmo se você tiver uma vida boa, entre aspas, você pode curtir dela se você não sabe como ter certeza que pode segurar isso. A morte está a um fio de cabelo de todos nós. Ela está nos ameaçando. E como é que nós poderíamos curtir das coisas desta terra, sabendo que qualquer hora elas serão roubadas de nós? Certeza absoluta. A morte e o pecado cercaram nossa vida e nos condenaram à morte eterna. E o problema não é físico deste mundo, é que Deus um dia teria que nos jogar longe de si, porque fomos despravados. A nossa malícia, o nosso pecado nos condena à separação de Deus. Essa é a situação do homem. Mas será que existe uma saída?
E na situação daquela cidade em Samaria, naquele dia teve uma solução que Deus preparou. E foi sensacional, mas ninguém ainda sabia. Tinha 4 leprosos que estavam na entrada da cidade. Eles na realidade não estavam nem dentro da cidade, mas também não do lado dos inimigos, dos sírios que estavam lá fora, sitiando a cidade. E os leprosos, eles eram condenados a ficar longe, né, da comunidade, por causa da doença. Então eles pensam, se a gente entrar na cidade, vai ser nossa morte. Se a gente ficar aqui, vai ser nossa morte, não tem comida. Tem uma possibilidade. Nós vamos sair, nos afastar da cidade e ir para o inimigo. E nós vamos tentar convencê-los que eles nos deixam vivos. E eles tinham má fama, né? Então eles calcularam com a possibilidade, os inimigos podem nos matar, mas de qualquer jeito vamos morrer. Então eles decidem, nós vamos sair. Então eles saem da cidade, deixam os portões da cidade atrás e ficam chegando perto daquelas tendas do inimigo que eles tinham preparado, né, para sitiar a cidade. Mas quanto mais eles se aproximaram, mais inseguros eles se sentiam. Cadê os inimigos? Mas quanto mais eles se aproximavam, mais certeza tinha que não tinha inimigo aí. O inimigo de repente tinha desaparecido. Então eles entraram nas tendas e lá estava tudo. O inimigo tinha fugido. Eles não sabiam por quê, mas eles viram que não tinha mais ninguém. E estava tudo deixado do jeito como as coisas estavam, a comida estava preparada, ainda quente, entenderam? Alguém fugiu com muita pressa aí. Os inimigos todos, era um exército, fugiu. Uma palavra de Deus nos explica o que aconteceu. Deus, na sua soberania, fez com que todos aqueles soldados ouvissem o barulho de um exército se aproximar. E aí um olhou para o outro: você está ouvindo? Estou ouvindo. São os egípcios, são os inimigos, eles vão nos matar. Israel pediu ajuda, eles vêm. Vamos, rápido. E eles começaram a correr em pânico e deixaram tudo para trás. Isso aconteceu. Deus pode fazer isso. Não sei se você tem problemas com isso, mas realmente Deus pode muito mais. Mas foi para Deus. Não sei se ele contratou um anjozinho aí para fazer isso. Não sei, mas Deus pode. E os caras fugiram, todo mundo. E os leprosos, eles entram na primeira tenda, festa, né? Ouro, prata. Começaram a juntar e comida no meio, né? Vamos encher a barriga, vamos encher. E aí eles começam a esconder as coisas, nada acontece. Eles não se sentem muito bem. Mas antes que eu continue, deixe-me falar uma coisa. A Bíblia fala muito sobre sair. Sabe, você tem que aprender a se levantar. Nada acontece se você fica na sua posição. Você está condenado à morte, a Bíblia diz isso. Não fique na sua posição. Pior coisa que você pode fazer. Não culpe os outros, não se entregue ao pecado. Existe uma saída, mas você tem que sair. Levante os pés. Deus tem algo preparado. Se você não entende os detalhes, não tem problema. Importa que você se levante. Você já se levantou, biblicamente falando? Parece que há uma hipnose muito, muito poderosa, que as pessoas não tomam passos de fé. Eles falam assim: tem razão, é verdade. Nada muda.
Não, mas é verdade, você tem toda a razão. A situação, o mundo é mau e tal. Deus nos ama. É verdade. Nada muda. Cara, mas o que está errado? Você não arrisca dar toda a sua confiança a Jesus. Esse é o problema. Você não arrisca isso. E esse arriscar-se chama-se fé. Deposite sua confiança na obra de Deus. Bom, Deus fez uma obra, e sobre isso eu quero falar primeiro. O dia bom para alguns poucos eram os 4 leprosos, né? Estamos já aqui. E o dia bom para eles aconteceu uma vitória silenciosa. Os inimigos fugiram. Os inimigos não estavam mais aí. Deus tinha feito algo. E olha, a Bíblia nos fala, Deus fez uma obra sensacional. Uma obra silenciosa. Uma obra, porém, completa. Ninguém precisa mais mexer. Quando Jesus morreu na cruz e deu sua vida pela humanidade, ele disse em João 19, versículo 30, está consumado. Jesus tinha experimentado a morte de você e minha morte. Ele tinha experimentado o castigo de Deus para meus e seus atos maus. Nós merecemos castigo, Jesus recebeu. Agora, o inimigo da morte, do pecado, não pode prevalecer. Aqui, na cruz de Jesus, há silêncio. O inimigo evaporou, sumiu. Ele está vencido. E por isso, não corra, não saia para qualquer lugar. Vá até Jesus, vai até a cruz de Jesus. Vai até Ele e fale a Ele: Senhor Jesus, eu quero que meus pecados, os meus erros, a minha vergonha seja perdoada. E você vai então entender que vitória Jesus consumou. As pessoas muitas vezes ficam felizes com a salvação. Eu me lembro da primeira noite que eu reparei isso e fui a Jesus, saí do meu dia a dia para ter um encontro com Jesus. Depois, por fora, não mudou muito, mas o íntimo meu mudou. Eu tinha me levantado e me tinha entregue a Jesus. E isso foi tão forte para mim que me lembro que aquela noite não conseguia nem dormir de tão animado que estava. Minha irmã, coitada, que estava no mesmo quarto, sofreu comigo, porque eu queria conversar, puxar a conversa, falar sobre Deus e a Bíblia, né? A noite toda. Porque eu reparei, Deus fez uma obra completa. Onde Jesus está, não há como inimigos vencerem. Não há. Jesus ressuscitou, Ele venceu a morte e oferece uma vitória sobre a morte para toda a eternidade a quem quiser. Você quer? Mas nós que temos a salvação, nós que nos alegramos nesses primeiros momentos na salvação de Jesus, e sim, é coisa grandiosa. Somos como esses leprosos. Esses leprosos, eles viram a vitória, começaram a comer, a beber, começaram a juntar as riquezas para si. E de repente, eles olham um para o outro e falam: não estamos fazendo coisa boa não. Este dia é um dia bom. Todos precisam conhecê-lo. Porque dentro da cidade ninguém sabia que o dia já era bom, já tinha se mudado tudo para todos, mas somente os 4 sabiam. Que responsabilidade dos 4. E demorou não sei quantos minutos eles fizeram isso, mas a Bíblia fala que eles entraram em uma tenda e numa outra. Imagine, as tendas devem ser
ter sido grandes, e eles esconderam o ouro ainda debaixo de terra. Eles capricharam mesmo, certo? Eles capricharam, ficaram envolvidos com coisas que não eram importantes. Nesse momento não era. E como os cristãos podem se envolver com coisas não importantes? Somos craques em fazer os nossos problemas sozinhos, né? Nós mesmos criamos os nossos problemas, porque damos preferência a coisas erradas. E depois ainda a gente reclama porque Deus não ouve nossas orações, né? Queremos outras coisas. Bom, Deus não ouve todas as orações, né? Pode escrever isso, ainda bem. Mas Ele ouve todo pecador que roga pela salvação. Ele ouve um coração desesperado. E então a situação precisava ser anunciada. E Deus colocou isso nas mãos dos 4 leprosos, pessoas desprezadas. Olha, não tem problema, você é desprezado, estamos juntos, vamos anunciar o Evangelho. Você pode, eu posso. Nós podemos, mesmo ainda sendo leprosos, desprezados, ainda temos muitos erros, não precisamos ser perfeitos. Quem que contou isso? Somos pecadores igual aos outros, mas temos uma mensagem, e essa precisamos anunciar, porque senão nós seremos culpados. É o que os 4 falam. Eles falam, não, se a gente ficar quieto, lá dentro da cidade está morrendo gente, está morrendo, estão se devorando os lobos lá dentro. Temos que correr anunciar agora. E aí eles correram para lá. Vamos abrir uma referência, Isaías 49, 8 e 9. Assim diz o Senhor: no tempo favorável eu lhe responderei, e no dia da salvação, bom dia, né? No dia bom, eu o ajudarei. Eu o guardarei e farei que você seja uma aliança para o povo, para restaurar a terra e distribuir suas propriedades abandonadas. Para dizer aos cativos, saiam, e aqueles que estão nas trevas apareçam. Eles se apacentarão junto aos caminhos e acharão pastagem em toda a colina estéril. O profeta Isaías falou isso. Como combina com a nossa história? Então, o dia bom está ali. Eram ainda poucos que sabiam, mas agora se tornou conhecido a muitos. Infelizmente, não todos. Não dá para entender, né? Não dá para entender. Mas um camarada, ele decidiu não confiar em Deus. E pode ser que tenha tido mais. Acho muito difícil, mas quando o profeta foi chamado para o rei, certo? Isso bem antes, quando o rei queria decapitar o profeta disse, olha, amanhã vocês vão ver que os preços vão estar tudo baratinho, para farinha, tudo baratinho, né? Aí o homem em quem o rei confiava, que era para cortar a cabeça do profeta, ele disse que não acredita nas palavras do profeta. Porque mesmo se Deus, ele disse assim, mesmo se Deus abrisse as janelas dos céus, não iria acontecer isso. E aí o profeta disse para ele, olha, você vai ver o que aconteceu, mas você não vai comer nada. Não vai comer, não vai poder usufruir de nada. É muito sério. Deus tem um padrão. Nós éramos para estar perdidos há muitos anos. Deus não nos jogou fora. Deus tem misericórdia. Mas Ele nos dá apenas a chance de salvação em Jesus Cristo. Você enxerga? Não sei. Mas a sua vida está em jogo. E aquele cara, ele jogou fora as promessas de Deus. E ele, então, realmente foi pisoteado e
quando a multidão foi lá para ver, eles passaram por cima dele, ele morreu e não podia usufruir porque ele era um rebelde, certo? Estou aplicando a história. Eu abreviei porque se falasse todos os detalhes seria tema demais, mas eu gostaria de mostrar o principal. O principal é que hoje é o dia bom. Vamos abrir ainda Hebreus 3 e ler o que Deus fala sobre o dia da salvação. Hebreus 3, versículos 7 a 13. Aqui Deus fala: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. Eu vou pular um pouquinho, como o rebelde, né? Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Deus diz: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Existe um engano tão poderoso que cega a visão da humanidade. Nós não vemos o amor de Deus, não o conhecemos, estamos cegos, que nós estamos perdidos, que a espada da morte está em cima das nossas vidas e que ela vai cair se nós não fugirmos para a cruz de Jesus. Mas na cruz Jesus recebeu o castigo. A espada, ela atingiu Jesus da morte eterna. E agora quem está em Jesus, ele está livre da morte eterna. Sim, nós vamos morrer fisicamente, mas não eternamente, porque temos a salvação em Jesus. O dia bom para mim, para você, é hoje. Vamos ler o último versículo hoje à noite, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Aqui Deus diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável. Agora, ou hoje, é o dia da salvação. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, não hesite em perguntar. A gente está à disposição, tem muitos aqui que têm o maior prazer em explicar os detalhes sobre o porquê da morte de Jesus. Mas a situação é essa: nossas vidas estão cercadas e só existe uma saída. Mas podemos nos levantar, podemos ir até Jesus e Ele nos salvará, nos curará do engano do pecado.